Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Caríssimos amigos, estas são as palavras que Jesus nos dirige no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 13. São as palavras do Evangelho do quinto domingo da Páscoa. E olha que interessante, Jesus está num contexto de despedida. Ele se aproxima da sua hora, a hora da cruz, seu gesto supremo de amor pela humanidade, e ele então vai começar a dar instruções aos seus discípulos. E os discípulos percebem então que o clima é de despedidas. E todos nós sabemos, ninguém de nós gosta de despedidas. Viver a despedida é viver perdas. E apesar da nossa vida ser uma sucessão contínua de perdas, nós nunca nos acostumamos. Como vai dizer um autor chamado Henry Nouwen, no seu livro E Não Nos Ardia o Coração, um livro belíssimo sobre a Eucaristia, ele vai dizer que quando nós estamos no ventre de nossa mãe, e lá estamos bem aconchegados, quando nascemos nós perdemos essa segurança. Quando quando começamos a caminhar, perdemos a segurança do colo do nosso pai, da nossa mãe. Quando vamos para a escola, perdemos o aconchego do nosso lar. Quando arrumamos nosso primeiro emprego, nós perdemos a nossa liberdade da juventude. Quando nos casamos ou seguimos uma outra vocação, nós renunciamos a muitas outras opções. Quando nós nos tornamos velhos, perdemos a nossa beleza física, perdemos o nosso vigor e muitas vezes perdemos a nossa autonomia. E quando morremos, perdemos tudo. Então ele vai dizendo sobre essas perdas, esse autor, Henry Nouwen. E todos nós passamos por essa experiência, nem mesmo os apóstolos, nem mesmo Jesus deixaram de viver esta experiência. E nós, de modo especial, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, diante deste acontecimento que é inusitado, que nós nunca vivemos. Nós já tivemos histórias de peste, de pandemias na antiguidade, em tempos idos, não tão distantes, mas nós, a nossa geração, provavelmente, a maioria de nós, pelo menos, nunca viveu uma situação como essa. E talvez nunca tenhamos pensado tanto nessas perdas. Pessoas que perderam, pessoas que pensam na possibilidade de perder alguém ou algo. E nós também podemos ficar numa situação de grande sofrimento, de desespero, de desesperança. E diante dessas possibilidades, deste sofrimento pelo qual nós passamos, e pensamos de modo especial pessoas que perderam seus entes queridos ou estão perdendo, quais são as palavras de Jesus para nós hoje? Talvez nós devamos assumir para a nossa vida esta palavra de João 14, 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, um apelo à fé. Essa palavra que é tão pequenininha, 2 letras e um acento, mas que tem significados tão profundos. O que é a fé? O que é o mistério da fé? A fé, antes de tudo, é uma força. Nós temos uma fé natural que nos permite viver em sociedade, viver no coletivo. Se eu não tivesse, por exemplo, a confiança de que aquele motorista ou aquela motorista que dirige o ônibus que vai daqui para o Nordeste, se eu não tivesse a confiança de que ela me levaria a bom porto, eu não entraria naquele ônibus. A mesma coisa, se eu não confiasse naquele piloto, naquela pilota, poderiam me levar a são e salvo para o meu destino, eu não entraria naquele avião. Mas nós somos chamados a dar um passo a mais, ou seja, somos chamados a viver este dom da fé, dom sobrenatural da fé. A fé como confiança. A confiança de que nosso Deus é um Deus que caminha conosco. A confiança de que mesmo quando nós não entendemos, nós estamos nas mãos dele. E ele, pela força do seu Espírito, vai nos ajudar a ressignificar as nossas forças. Que vai nos ajudar a tirar um bem maior daquela situação. Que vai nos fazer crescer com aquela situação, difícil sobretudo. Então, a fé, ela faz com que o ser humano, aquele que é o portador dessa fé, consiga ver luz onde todos veem trevas, que consiga ver vida onde todos veem a morte. A fé, ela é um mistério. E eu gostaria de contar uma historinha que aconteceu comigo há alguns anos, talvez demore um pouquinho mais, mas eu gostaria de contar esse testemunho. Eu tive a oportunidade de morar fora e neste morar fora eu pude visitar a Itália. Foi em 2003.
Eu estava caminhando num parque com um amigo padre. Era uma manhã de domingo. Estava um pouco frio, mas dava para fazer os exercícios e tudo mais. E a gente foi caminhar. E eu estava passando por um momento muito difícil, de solidão e algumas outras dificuldades naquela época, eu já era padre. E nós estávamos ali naquela praça e de repente eu vi um senhor e uma pessoa mais jovem fazendo Cooper, correndo. E eles passavam para lá e para cá e eu percebi que eles estavam bem juntos. E num dado momento eu percebi que um encostava no outro. Eu achei engraçado, diferente aquilo e pensei, será que é um jeito romano, né, dos romanos de correrem? E a gente continuou conversando e para minha surpresa, quando eles passam perto de mim, eu percebo que aquele jovem era cego. Ele estava com as pálpebras fechadas e pelo jeito era o seu pai que estava ao seu lado. Por quê? Porque se pareciam muito fisicamente. E eles estavam correndo cotovelo no cotovelo, um encostado no outro. E o simples fato de estarem encostados um no outro fazia com que aquele jovem tivesse confiança de correr naquele chão, naquele pavimento, né, do parque. E aquela foi uma imagem muito bonita que me emocionou, porque eu disse para mim mesmo, talvez a fé seja isso. Nem sempre nós temos uma visão clara. Nem sempre nós temos uma visão clara daquilo que nos acontece. Nem sempre nós entendemos. A fé ela tem também um quê de dúvida, um quê de obscuridade. Mas o pai, a mãe, né, Deus, que está para além de todas essas categorias, Deus está ali, cotovelo no cotovelo, nos dando segurança. Como diz São Paulo, nós caminhamos na fé, não na visão clara. Às vezes, sobretudo em momentos de sofrimento, não nos resta senão confiar. Acreditar que Ele vai nos dar uma luz, que Ele vai nos ajudar a ressignificar. E como eu dizia, a fé ela tem esse quê de obscuridade. O poeta, ensaísta e recém-nomeado, escolhido cardeal José Tolentino, ele tem uma frase muito bonita sobre a fé que diz o seguinte: a fé, mesmo quando se desenha como percurso ao sol, não deixa de ter uma condição noturna. A fé integra necessariamente um estado de pergunta, de incerteza, de maturação, de caminho. Não se trata de uma marcha por evidências, porque se fosse evidência já não seria mais fé, mas de um caminhar às apalpadelas, como se víssemos o invisível, segundo a bela e exigente formulação da carta aos Hebreus. É muito bonito isso, porque às vezes as pessoas pensam que ter fé significa não ter dúvida. Não, quem tem fé também passa pela dúvida. Os discípulos passaram pela dúvida. A prova, quando Jesus aparece às mulheres, aparece a uma ou outra, quando eles começam a falar, uns não acreditam. Não só Tomé, eu só acredito se eu ver, se eu for capaz de ver. Então faz parte desse processo. A gente não pode ficar se condenando. Eu tive dúvida. Não, a dúvida deve me levar a buscar mais o Senhor. A buscar essa presença, esse cotovelo no cotovelo. O Senhor está ali conosco. Então a fé deve me motivar. O que move, por exemplo, a ciência é a dúvida, não é a certeza. O que move a fé também é a dúvida. Então, a fé é essa certeza de que o Senhor está e nos ajuda a ressignificar. Mas a fé também é adesão. O que significa adesão? Né? Aderir. No nosso caso, aderir a Cristo. Jesus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Ou seja, nós somos chamados a continuar a obra de Jesus no mundo. E qual que é a obra de Jesus? Qual que é a prática de Jesus? Nós a encontramos lá em Lucas, no capítulo 4, depois que Jesus foi tentado, ele vai para a sinagoga, ele pega o livro de Isaías e ele lê o seu programa. Ele fala, depois que ele leu isso, ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus é o nosso critério. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa referência. Hoje está muito comum pessoas com discursos religiosos, travestidos de uma linguagem religiosa, mas um discurso cheio de maldade, de violência, de agressividade, de intolerância, de preconceitos. Infelizmente, temos que dizer, são falsos pastores. O critério está aqui, no programa de Jesus. Então, nós como cristãos, como seguidores desse mestre, somos convidados a viver a fé como confiança nele, mas a fé também como adesão, ou seja,
continuação da sua missão. Deus abençoe você e sua família.